13 minutos, boa noite, está começando aí mais um programa Espaço Aberto e hoje a gente recebe aqui os amigos aí da Prefeitura de Cantagalo, né? E hoje a gente vai falar sobre assistência social, né? Que o meu amigo secretário Jorge Braz, né? Que também responde aí pela pasta da Secretaria Social lá do município de Cantagalo. Também nos nossos estúdios a Thaís, né? Que é a assessora técnica, e a Laisa, né, que é chefe de serviço administrativo, e também o Bruno Palma, assessor de imprensa aí da Prefeitura. Lembrando aos ouvintes que podem fazer as perguntas, né, elas serão respondidas aí no final do programa. Jorge, boa noite. Boa noite, André, mais uma vez aqui com você, né, prazer, agradecer pela oportunidade e também para trazer informação sobre assistência social, porque afinal de contas, esse ano a gente não conseguiu vir aqui, né? Falamos muito de fazenda, de dinheiro, de planejamento. Verdade. E a gente vai programar um último programa em dezembro para a gente dar um fecho nessa história toda. Mas hoje o importante é falar do social, política pública de assistência social. Que é muito importante também. Né? É a vida das pessoas também, assim como a saúde, né? Com certeza. Bem, deixa eu dar uma boa noite para a Thaís. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Boa noite. E a gente vai conversar bastante aí sobre assistência social e durante essa uma hora, né? E a Laisa, né, que é a chefe de serviço administrativo, também está com a gente. Boa noite, Laisa. Boa noite a todos. O Bruno deu uma tossida na hora que ela ia falar boa noite. Tá certo. Bem, a gente vai então bater um papo. E, Braz, a pergunta, já que é a primeira vez que você está vindo como secretário de assistência social, como é que você encontrou a secretaria, né, lá no início do ano, quando o Guga chegou e falou assim, ó, Braz, olha, essa aí é com você também, meu amigo. Você sabe que foi uma surpresa para mim, né? Porque no dia 30, quando nós fomos nos reunir para a formação do grupo, a gente já tinha os nomes e ele chega para mim e diz o seguinte, olha, estou com dificuldade de arrumar um nome, você trabalhou na secretaria, não trabalhou? Eu falei, disse, trabalhei sim, trabalhei com teu pai, trabalhei com o Geraldo e trabalhei com um período com o seu Nilo. Então faz o seguinte, assume lá para mim interinamente. Na minha cabeça, 60, 90 dias. No máximo, né? No máximo. Mas como a gente está vivendo um momento muito difícil, André, eu entendi que as considerações que ele foi fazendo comigo ao longo do tempo, eu fui ficando e tentando somar com o grupo que encontrei lá, com a situação que a gente encontrou e que a gente conseguiu modificar. Mas fui muito feliz porque encontrei um grupo muito bacana. Fácil você trabalhar quando você tem pessoas que têm o mesmo intuito que você, né? Quando as ideias convergem para o mesmo caminho, é mais fácil você fazer as coisas acontecerem. Então, foi uma surpresa, mas a gente está tentando fazer o melhor. Dentro daquilo que a gente tem de condições, a gente busca fazer o melhor. Você citou aí no início do programa, né? A assistência social é tão importante quanto a saúde, né? Assistência social é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pois é. Por quê? E eu estou vivendo isso assim, em todo esse período. Assim como saúde, a assistência não para, porque a gente tem um abrigo municipal, por exemplo, que funciona 24 horas, né, onde abriga as crianças. Auxílio funeral acontece a qualquer momento do dia e da noite, feriado, não tem esse negócio. As pessoas ligam para minha casa 2 horas da manhã, ligam para o meu telefone domingo, sábado, e a gente tem que atender. Então, eu costumo dizer o seguinte, a assistência social se faz 24 horas por dia. Com certeza. E quem não tem disposição para isso, não aguenta. Desiste, né? Desiste, porque você não pode pensar que você está sendo incomodado. É o que eu falei, é a vida das pessoas. Você tem que atender a qualquer hora do dia ou da noite. Então, por isso que é assim, uma secretaria tão importante quanto as demais. E, André, tem uma realidade muito dura na assistência que ela não aparece. As pessoas pensam que assistência social é você ir lá, ser atendido por uma assistente, receber uma cesta básica, um atendimento, aquilo acabou ali. É isso que eu ia te perguntar, Braz. Tem muita gente que pensa isso realmente que você está falando. Assistente social é para dar uma bolsa lá por mês, isso, né? Aí. E atende a pessoa ali mesmo e tal. Muita gente tem esse pensamento. Tem essa visão. Né? Eu acho que a gente tem que mudar essa realidade e mudar o entendimento das pessoas nesse sentido, que fica até mais fácil para a gente trabalhar, né? Estou aqui com uma assistente social, que é a assessora da secretaria hoje, e ela vai depois dizer para você a complexidade que é a política pública da assistência social. E a gente tem que apoiar, né? Eu acho que a assistência social é o presente, né?
porque as meninas reclamavam lá, poxa, a gente pedia dinheiro, não tinha, agora é o secretário de Fazenda e o secretário de Assistência Social, então a gente consegue avançar porque você sabe da nossa realidade. Então eu separo todo mês lá um pedacinho do bolo para que eles possam também, para que nós, né, porque eu também estou nesse barco, possamos realizar dentro daquilo que a gente estabeleceu como prioridade, porque a gente ainda não conseguiu retomar 100%, acredito que hoje a gente está num patamar de atendimento de 80%, não fazendo 100% dos 80%, mas dos 100 que a gente precisa fazer, eu acho que 80 a gente está realizando. Entendi. E ficou fácil, porque todo mundo, quando tem que cortar, corta onde? Na assistência social, não corta na festa, às vezes corta na saúde, coisa que a gente não faz, muito embora a saúde é um saco sem fundo, você põe dinheiro e a coisa não A cada mês sobe, né? mais difícil, né? Mas assim, eu acho que a gente está com toda essa realidade conseguindo administrar isso. E aí, André, eu encontrei uma secretaria bem complicada. Eu vou dizer para você que a secretaria estava, se ela não estava parada, ela estava assim, desacelerada por completo. E a gente teve que reaparelhar, estamos reaparelhando a secretaria, estamos fazendo investimento dentro do abrigo municipal, porque a gente encontrou uma situação difícil lá, né? Assim, equipamentos já muito utilizados, máquina de lavar ruim, camas, armários, e inclusive fizemos uma obra estamos fazendo uma obra de acessibilidade lá também, que é uma determinação do Ministério Público, assim como fizemos nos equipamentos, os CRAs e os CREAs, por determinação do Tribunal de Contas, fizemos já a obra de acessibilidade nos nossos equipamentos que eram próprios, né? Todos os equipamentos são próprios do município, com exceção do CREAS do centro, que é um equipamento alugado, um imóvel alugado. Compramos um carro novo, eu cheguei a falar isso aqui, a gente encontrou um dinheiro em conta na assistência, a gente usou esse dinheiro também para comprar um veículo. Estamos comprando outro veículo agora, porque a gente tinha um outro carro, tem um outro carro lá que está bem cansado, a gente precisa trocar. Então, a nível de estrutura física, a gente está tendo que fazer investimento, porque estava difícil. E a nível de atendimento, cara, vou ser bem franco para você, eu não estava enxergando nada que pudesse ser expressivo. Não tinha atendimento com cesta básica, não tinha atendimento com enxoval, o que tinha lá foi pouca coisa que eu encontrei. E, assim, a gente teve que fazer, no primeiro momento, a retomada de tudo isso, né? Reprogramar financeiramente, fazer esse planejamento financeiro e de atendimento. Eu e a Thaís fomos assim, tentando aos poucos e implementando um de cada vez, porque o que eu falo para elas? A gente não pode dar um passo maior do que a perna, a gente não pode deixar de fazer o que está fazendo e só pode aumentar o atendimento de acordo com o nosso fluxo de caixa, que a gente depende da prefeitura. A gente tem algum recurso federal e o estadual, só o que eu encontrei, o Estado não me mandou R$1 esse ano, a gente está numa luta, inclusive a conferência que a gente vai falar daqui a pouco, é para que a gente possa garantir esse recurso pelo ano que vem, porque esse ano a gente sabe que não vai chegar, mas a União ainda tem feito algum repasse, então a gente está conseguindo sobreviver com os repasses da União e com o recurso da prefeitura, o recurso próprio. Agora, Braz, eu penso assim, a pessoa quando está necessitada, né, quando ela precisa, e ela chega aí, atrás de um socorro, é porque ela já chegou no seu limite, né, de tentar tudo. Ela tentou tudo até chegar ao limite de chegar e pedir uma assistência mesmo a vocês, né? E como é que você encontrar uma secretaria, né, do jeito que você está falando aqui, né, e tentar ajudar as pessoas ao mesmo tempo? Fica bem complicado, né? Difícil, porque a gente não tinha recurso. Quer dizer, o recurso que tinha estava em conta, não tinha sido utilizado. E a gente via que as pessoas que estavam lá, todos os profissionais que estavam lá, e aí eu digo mais uma vez que muito importante é o time que você monta, né? Porque as pessoas queriam trabalhar e não tinham condições de trabalhar. Então, faltava condição, faltava material, faltava equipamento para que pudesse trabalhar. Para você ter uma ideia, eu encontrei, todos os carros estavam parados. Um por falta de bateria, outro por problema de freio, e tudo isso teve que ser reaparelhado. E também não tinha recurso financeiro para que a gente pudesse prestar o atendimento. Você atendia a pessoa com aquela necessidade, mas não conseguia, vamos dizer assim, transformar aquele atendimento técnico na solução do problema da pessoa. Então, a gente teve muita dificuldade no início. Não estou dizendo que hoje a gente não tem dificuldade, mas a gente está buscando, assim, no dia a dia,
cada dia mais, melhorar financeiramente a secretaria para que esse resultado chegue até as pessoas, porque são vários tipos de atendimento, André. E todo dia surge uma determinação nova, uma solicitação do defensor público, uma determinação do Ministério Público, e a gente tem que ir se virando para poder ir atendendo. Porque, assim, as demandas, né, quando a sociedade está pobre, né, como a gente está hoje, a assistência social é muito demandada. E sem recurso não se faz assistência social, assim como não se faz saúde. Com certeza. Né? A gente vive no dia a dia lá com o Márcio, lá sofrendo com ele. Cada dia que ele vem aqui, exatamente, a corda está apertando e na mais. assistência não é diferente, porque se eu tivesse recurso, eu poderia fazer muito. Né? A gente, por exemplo, a gente vai falar de habitação e a gente não conseguiu fazer habitação esse ano. A gente fez pouquíssimas coisas assim, que não tem nem como falar aqui. Mas... Pode falar. O que eu vejo é o seguinte, Braz, você pega uma secretaria, o município de Cantagalo, ele é muito grande. Muito grande. Né? Então, se você não tem carro, por exemplo, aí é o Clidelândia, aí é boa sorte, né? Fica quase que impossível. Aí você já conseguiu, né, comprar um carro. Nós né? tínhamos 3, hoje nós temos 4. Pode falar. Assim, só para complementar o que o Brás está colocando, essa questão da continuidade, né? Porque a gente até tinha atendimento com sexta e tal, mas não tinha essa regularidade. Então, agora, com os atendimentos, mesmo não sendo, né, o tanto quanto gostaríamos, a gente sabe que todo mês as assistentes sociais, né, eu e as outras assistentes sociais, vamos ter uma quantidade para trabalhar com aquelas pessoas Vocês que estão têm a necessitando. certeza que vai ter. Exatamente. Né? Então, a gente consegue planejar o nosso trabalho, porque é o que você colocou, a necessidade não é tem um mês sim e o outro não. Sim. Né? Ela é contínua, então nossos atendimentos têm que ser contínuos. Com certeza. Então, eu acho que essa retomada, né, da assistência em relação aos atendimentos, a gente podendo planejar e sabendo que todo mês a gente vai ter o auxílio natalidade, né, que é o enxoval de bebê, a cesta básica, que no inverno, como foi rigoroso, né, nesse inverno, como a gente viu, a gente teve o cobertor. Então, nos motiva, né, a trabalhar e também nos dá condições de atender a população da forma que ela necessita. E assim, a assistência social parece que está mudando bastante, né? Não é mais aquele assistencialismo que acontecia, né? Exatamente. Hoje você vê um trabalho sendo feito para que a pessoa comece a se desenvolver, né? E assim sucessivamente, até ela conseguir caminhar sozinha. Porque a assistência ela tem um histórico que ela surgiu da filantropia, né? E aí, só com a Constituição de 88, falar, né, rapidinho, que ela se tornou um direito. Mas como ela teve esse início dela muito forte, então as pessoas confundem muito ainda, né? E se estão acomodam indo lá às vezes, justamente. Né? Assim, as pessoas acham que estão fazendo favor, ajudando o outro, mas é diferente, porque ali é uma política de assistência social. É diferente de você dar uma cesta básica ou não para uma pessoa que está necessitando. A gente tem o dever de ajudar aquele que está necessitado, porque é uma política pública, tanto como a saúde, como a educação. Então, acho assim, a gente tem esse ranço, sim, da filantropia, mas a gente está caminhando, né? Cada vez mais as pessoas sabem que é direito delas, né? Quem vai necessitar da política sabe que é direito, e a gente trabalha dessa forma, né? Agora, e também há o recadastramento, né? O Bolsa Família, acho que é com vocês também, né? Então, há outros trabalhos também que são feitos na Secretaria, né? Sim, tem o Bolsa Família, tem aquele acessibilidade. O passe livre, né? Acabamos de fazer um recadastramento agora. Mas eu acho que o bacana, André, o que a Thaís falou, você tem que ter planejamento. Hoje, se você tem uma família que você atende, não adianta você dar a cesta básica um mês e não dar mais. Sim. Pular um mês significa muita coisa para aquela família. Exatamente. Né? Então, o que eu disse? Se a gente pode dar 50, a gente vai dar 50. Se puder dar 200, vai dar 200. Mas eu vou dar aquilo que eu posso para que aquela família todo mês saiba que ela tem aquela condição de chegar lá e receber. Muito ou pouco, ela tem a certeza que vai estar lá. Não adianta eu fazer um atendimento grande num mês e depois descontinuar. Né? O que a Thaís falou, nós resolvemos atender o cobertor, eu comprei cobertor em fevereiro, cara. Porque eu já sabia que ia precisar em junho. E chegou em junho, eu fiz nesse período fiz uma licitação e a gente teve produto para atender durante o período que estava frio. Fiquei com estoque para o ano que vem.
né? Mas Então, foram 400 famílias atendidas, né, nesse inverno. A gente priorizou quem tem criança, deficiente físico e idosos. Então, assim, a gente viu que o inverno foi muito rigoroso e a gente pôde atender essas famílias, né, que estavam necessitando naquele momento. E assim, a conta, eu não sei se é essa, mas é o que 3, 4 pessoas que vocês em fazem média, um balanço, 3 média, pessoas, 3 família, pessoas, né? acredito. Então, quer dizer, são 400 famílias, são 1.200 cobertores, é mais ou menos isso a conta, né? Por família que a gente fez o atendimento. Então, Eu acho que um essa número garantia alto, né? para quem precisa, né, que vai saber que foi a secretaria, foi atendido e vai ter continuidade no atendimento, é importante, é uma garantia do direito dela. Não adianta eu atender hoje e virar as costas amanhã. Amanhã eu não tenho, você não volta não. Então eu não trabalho dessa forma, porque eu acho que é desprestigiar o profissional que está lá dentro, que está lá para atender e para dar esse Suporte, esse né? suporte, porque o que ele vai dizer no mês seguinte quando não tem? E eu vim de lá. Então, você sabe o que né? Passei por isso. Com certeza. Então, não posso deixar que o colega passe pela mesma situação. Então, se eu sei que é assim, para que eu vou fazer o que eu não posso fazer? Hoje agrado todo mundo hoje e amanhã eu não posso agradar. Então, vamos fazer, combinamos assim, conversamos, vamos fazer com regularidade e a gente vai aumentando de acordo com a possibilidade. Então, eu acredito que para o ano que vem eu vislumbro, muitos ainda não, mas eu vislumbro um universo mais positivo na economia. Mas que bom. Agora você está falando como secretário de Fazenda. Não tem jeito, cara. Tem lado A e o essas lado duas. B. Agora, ainda bem que eu estou ouvindo isso, né, Bruno? Então, Que aí... eu ainda acho que o Estado vai continuar com dificuldade, Sim. mas eu acredito que a União, como foi esse ano, pelo menos não foi pior do que o ano passado, não vai ser, em razão dos recursos da União não serão tão ruins como foram no passado, mas o Estado, infelizmente, a gente ainda vai ter uma dificuldade. E eu acredito que a gente vai conseguir melhorar em muito esse atendimento no ano que vem. Assim, Braz, o que a gente está percebendo, né, entrevistando os municípios de modo geral, é que assim, a reclamação é a mesma, né, o Estado não tem dinheiro, o Guga mesmo já falou que não adianta ficar contando com o Estado. O Estado não. Que não tem mesmo de onde tirar. Então, assim, eu tenho visto que os municípios eles estão se reinventando, e cada secretaria também, né? E acredito que com vocês também tem sido da mesma maneira, tentar se reinventar, porque está caindo tudo no colo do município, né? A Hoje, educação, André, já muita coisa já não é mais do Estado, a saúde pelo mesmo jeito, né? O Márcio fala isso, a mesma coisa aqui, e eu estou sentindo que com vocês também, quer dizer, então a dificuldade aumenta muito, a responsabilidade mais ainda, né? E o poder de se reinventar, né, é o que vocês estão tentando fazer e, dentro da medida possível, estão conseguindo. Né? Sim, a gente está conseguindo porque é o que eu falei para você, o planejamento. E muito embora a gente receba todo dia um compromisso a mais, tem coisas aqui que não vai dar tempo de falar hoje, mas toda hora chega lá uma novidade para a gente. A gente tem que fazer, implementar aquilo sem descontinuar aquilo que a gente já estava fazendo, e isso é custo. E quando você fala de custo, pode ser pouco, mas ele agrega custo. E essa municipalização, isso tem acontecido de forma geral, tanto por parte da União quanto por parte do Estado. E só que eles municipalizam, trazem a responsabilidade para nós e não repassam o financeiro que deveria repassar. Então, a gente é muito sacrificado. E isso é uma dificuldade que a gente tem de administrar isso. Você, por exemplo, falou do abrigo, que, né, vira e mexe você tem que ir a Friburgo. Né, a casa quase da que diariamente. criança, eu tenho um carro praticamente todo dia para Friburgo, porque um a gente gasto, não tem um gasto. Eu tenho um custo fixo da secretaria hoje, custo fixo de R$30 mil. Ele varia, ele pode subir, mas eu não consigo, de recurso próprio, eu não consigo reduzir o custo para menos de R$30 mil. Vou trazer minha tesoureira aqui no próximo programa. Ela já está um pouco apavorada, mas ela vai vir comigo para a gente falar de números da política pública. Agora, esses 30 mil você está falando de recurso próprio. De recurso próprio. Eu tenho o recurso da União também, porque eu tenho assim o custo da secretaria. Além disso, eu sou repassador de alguns recursos para o asilo e para a pestalose. Isso não conta, porque isso vem de lá, eu só repasso e presto contas. Sim. Mas eu também tenho um repasse para o asilo, eu tenho um repasse para a pestalose, que é o termo de fomento com essas duas entidades que nós fizemos. E isso é custo para mim também. Tem o custo de todo esse funcionamento de cesta básica, auxílio funeral, auxílio natalidade, cobertores. Quero que a Thaís fale um pouco agora sobre o aluguel social também. É um custo que a gente tem, porque é um atendimento que a gente faz.
Ela vai falar um pouco sobre essa questão do aluguel social agora aqui, que é mais da área dela. Thaís, como é que está essa área aí do aluguel? Então, tudo isso que o Braz acabou de colocar, né, esses benefícios que a gente fala, que são benefícios eventuais, quando a pessoa está mais necessitada, né, porque na assistência tem sim esse recorte de perfil. A gente atende pessoas em situação de pobreza, que é diferente da saúde, né, que o SUS é direito de todos. Ali não, a gente tem um recorte. Então, esses benefícios é para aquele momento que a pessoa está mais necessitada. Então, como o Braz colocou, né, a gente tem a cesta básica, o auxílio funeral, o auxílio natalidade. A gente faz um encontro com as gestantes a cada 2 meses, onde tem a participação de uma nutricionista ou de uma enfermeira da saúde, junto com a assistente social. Ali a gente orienta acerca das questões de saúde, né, na gestação e os direitos sociais daquelas gestantes. No final, elas recebem um enxoval social. A gente tem os cobertores que a gente já colocou e o aluguel social. O aluguel social é destinado àquelas famílias, né, em vulnerabilidade social que tenham uma residência própria e, por algum motivo, né, de tempo mesmo, ela perdeu esse imóvel. Então, tem que ter uma interdição da Defesa Civil. Então, nesse momento, né, que a pessoa passou a vida construindo aquela casa e que ela fica sem a assistência social, ela dá esse suporte. Né? A gente custeia esse aluguel social, sempre com perspectiva de porta de saída, né? Porque nada adianta a gente colocar ela no aluguel social e ficar ali de forma permanente. Então, a Prefeitura de Cantagallo, ela tem um histórico, né, muito forte de habitação. Então, a gente tem várias casas, né, em cessão de uso para várias famílias. Então, quando vaga uma casa dessas, porque às vezes a pessoa se muda, a pessoa abandona a casa, enfim, a gente sempre prioriza colocar essas pessoas que estão em aluguel social, já que a casa delas está interditada e elas não conseguem, né, tá mais retornando. Outra coisa importante é que todo esse atendimento que a gente está falando não é só ir lá atender, pegou a cesta básica e foi embora, não. Tem todo um planejamento, né, em volta disso. Então, a gente tem assistente social, a gente tem psicólogo, a gente faz um planejamento para a vida daquela família. Né? O acompanhamento isso, também, né, o acompanhamento social. Então, assim, como é que a pessoa vai conseguir sair daquela situação? Então, hoje a Secretaria ela funciona através dos CRAs, que é a parte da prevenção do risco social, né, antes que o risco aconteça. A gente tem 3 CRAs, um no centro, que atende a região central de Cantagallo e os distritos. A gente tem um CRAS do Santo Antônio, que atende o bairro de Santo Antônio, São José, São João e Morada do Sol. E a gente tem o CRAS do BNH, que aí atende o bairro do BNH, Taquara de Baixo e Taquara de Cima. Esses CRAs, além do atendimento com assistente social, atendimento com os benefícios eventuais, que são esses atendimentos que a gente já colocou, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O que é isso? São trabalhos em grupos que a gente faz com essas famílias, através de oficinas. Eles trocam experiências de vida, problemas ali são colocados, tem instrutores, tem uma orientadora social, né, que está sempre observando e discutindo assuntos pertinentes, aquelas demandas que eles vão colocando ali e passam também para a gente assistente social, para que a gente possa melhor intervir. Então, hoje, nesse serviço, a gente tem várias oficinas que a gente chama, que é o serviço de fortalecimento de vínculo. Então, a gente tem artesanato, teatro, teclado, manicure, alongamento, dança, futsal e violão em parceria com a Gamela. Então, são mais de 300 pessoas que são atendidas dentro do município nessas atividades. Porque antes a gente tinha um objetivo na assistência social de geração de renda. E com o tempo, com o amadurecimento da política de assistência social, a gente viu que isso não é uma atribuição específica da assistência. É muito melhor a gente tentar trabalhar aquelas dificuldades, né, que aquelas famílias têm ali, enquanto mazela social, enquanto questão social mesmo, e o que eles estiverem aprendendo, óbvio, eles vão poder utilizar em outros lugares, mas a gente dá ênfase a isso, a esse fortalecimento de vínculo, né? E, além disso, deles fazerem essas atividades semanais,
a gente procura fazer com que tenham atividades coletivas. Então, por exemplo, esse ano, a gente reuniu o grupo todo, foram 2 ônibus para Friburgo, eles foram ao cinema, aí foram as crianças, os adolescentes, os jovens e até os idosos. Pessoas que nunca haviam ido ao cinema, nunca haviam ido a Friburgo, né? Então, a gente acha isso importante. Quando chega a festa junina, por exemplo, a gente reúne, né, todo mundo que participa do serviço, festa do idoso também, todos os idosos que participam, e eles sempre se apresentam o teatro que eles fazem, o coral que eles participam. Na realidade, vocês fazem a assistência mesmo, né? Exatamente. No contexto da palavra, né? Não é simplesmente atendi, dei uma cesta, Isso. mês que vem É um você trabalho volta contínuo. e está tudo certo, né? Isso. É o que eu falava, que era a visão, né, há um tempo atrás. Da né? filantropia, né? Hoje não, você realmente faz assistência, vai profundo. 24 horas por Isso dia. aí. Vai profundo no problema da pessoa e tenta, da melhor maneira possível, resolver. Isso. Você falou em psicólogo, você falou na parte de esporte, você falou da terceira idade, que eu acho importantíssimo, né? Como eles participam, como eles gostam de mostrar o que eles sabem fazer, porque a experiência deles, né? É muito importante para todos História de vida, nós. né, André? Muito importante, muito importante. Quando você conversa com uma pessoa da terceira idade, ele te passa tanto conhecimento, né, que se todos soubessem da importância que é você conversar com uma pessoa, né, que tem uma idade mais avançada, o quanto você aprende com ele, todo mundo pararia, conversaria e daria muito mais atenção. Por isso que né? esses grupos são importantes, Sim. porque ali tem muita troca de experiência. Além de eles estarem aprendendo alguma coisa, tem muita troca de experiência entre eles, né? Que são grupos intergeracionais que a gente fala. Então, são misturados, né? E ali, a gente, além de intervir, a gente, enquanto técnico, eles mesmos, né, fazem uma corrente de ajuda, de um aconselha o outro, um chega e fala, olha, fulano está passando por isso, né? Então, acho que Se é importante. preocupam, né? Exatamente. Se preocupa. Outra coisa, eu acho importante, vou já finalizando, mas assim, falar do CREAS, porque a gente tem os CRAs para Deixa trabalhar... eu só te pedir um favorzinho, só para a gente fazer um intervalo rapidinho Ótimo. e a gente volta. Tá bom, então. O papo tá legal, Tá a gente só vai dar uma paradinha. Tá. A gente volta já já. Muito bem, foi rapidinho mesmo, né? 6 horas e 46 minutos. E a gente estava conversando com a Thaís, né, Thaís? Você ia entrar num outro tema também muito importante, né? Porque a gente está falando antes da prevenção, né? A gente trabalha a prevenção através dos CRAs, e quando a família já está em risco social, a gente tem um outro equipamento que são o CREAS, né? Ele funciona lá no São José, atende ao município todo. Então, são situações, né, que a gente encontra de violência doméstica, de adolescente em conflito com a lei, em liberdade assistida, ou cumprimento de socioeducativa, abuso sexual, enfim. Quando aquela família já encontra no contexto de risco, a gente tem uma equipe de assistente social, psicólogo e uma pedagoga para estar trabalhando essa questão. E aí é a média complexidade que a gente fala. E, por último, quando a família está em risco e a família não tem condições de, naquele momento, protegê-la, a gente tem um abrigo municipal, que aí vão as crianças lá para serem protegidas, né, pelo Estado, pela Prefeitura, enquanto a família não tem condições. Nessas visitas que vocês fazem, né, nas famílias cadastradas, enfim, quando vocês deparam com algum problema assim, muito forte, muito real, né, o trabalho de convencimento com essa família, acredito eu, deve ser muito difícil, né, dela ceder em alguma coisa, né, para você poder ajudar em outra. Aí que deve entrar o psicólogo nessa história toda, né? Mas como é que é essa parte, Thaís? Que você chegar lá e se deparar com um problema e ter que chamar e ter que conversar. Como é que é a aceitação da família? Na verdade, a gente tem uma questão que, infelizmente, as pessoas, por já estarem nesse contexto há muito tempo, né? Às vezes passa de mãe para filha, vai para... Enfim, é uma geração... Então, às vezes, a pessoa nem se vê que está nesse problema todo. Acha que a vida é assim, né? E vai viver dessa forma. Ela se acostuma. Exatamente. Né? Então, a gente tem todo esse trabalho de orientação, de reflexão mesmo, né? Que contexto que elas estão vivendo. É a mesma coisa a violência doméstica, né? Quando a gente fala, mas ela apanha porque ela quer, não.
né? Às vezes ela já viu o pai batendo na mãe, ela encontrou um companheiro que também a agride. Ela está num contexto que, às vezes, ela não acha isso normal nem natural, mas ela não se vê como sair daquela situação. Então, o trabalho técnico ele é importante por isso, porque ali a gente vai estar refletindo com essa família, né? Como é que ela pode sair, que condições que a gente pode dar. Por isso que eu falo, não é só dar a cesta básica, né? É todo um trabalho envolvido ali. Olha, então você vai tentar sair da sua casa para sair da violência doméstica. Nesse período, a gente vai te ajudar com cesta, às vezes até um aluguel social, em questão social de emergência, né? A gente consegue priorizar um determinado período, para quê? Para que ela consiga sair dessa situação tão ruim que ela se encontra. Bem, então o CREAS, né? O CREAS, CREAS. Ele é a proteção social, o CREAS é a prevenção e o CREAS é a proteção. E em Cantagalo existe um. Existe um que atende o município todo. E você já vê uma necessidade de que se crie outro em outra localidade? Não aumenta a despesa não, André. Você já respondeu antes, não. né? Necessidade às vezes tem, mas não tem... Não, né? mas com a estrutura que a gente tem hoje na assistência, com carros, né? As assistentes sociais, psicólogas fazem muita visita. Então, assim, está funcionando. A gente consegue dar conta, porque se a gente for pensar em realidade de outros municípios também, a demanda social de proteção social de Cantagalo ela é bem menor do que da prevenção, por exemplo, né? Ok. Bem, vamos... Fala, Brian, você quer falar? Nós vamos falar agora da Conferência Estadual de Assistência Social, né? Que a gente conversou em off aqui, foi assim, uma... Né, de suma importância, não só para Cantagalo, né? Claro, com certeza, porque, na verdade, as conferências acontecem de 2 em 2 anos. Nós fizemos a nossa aqui em junho, não foi isso? Foi. E saíram 2 delegadas aqui para a estadual, que foi a Laísa e a Selma. E sempre com um tema para ser defendido, Sim, né? exato. A conferência tem um tema pré-estabelecido, né? E daqui saíram 2 delegadas, uma de representação oficial do governo, que é a Laísa, e a outra da sociedade civil, que foi a Selma, pela Pestalozzi. E eu fui acompanhando porque eu queria ver isso de perto, porque a gente sofreu muito durante esse tempo sem recursos, né? O Estado, principalmente, não enviou R$1 sequer para o município para fazer assistência social. E já que essa política ia ser discutida lá, eu falei com a Thaís, eu vou porque eu quero acompanhar isso de perto. E pude ver que é uma dificuldade que todo município tem, e eu fui com a seguinte intenção: a gente precisa interiorizar esse debate da política de assistência social, porque ficam os grandes centros com outras realidades, com outras demandas, brigando, discutindo, pleiteando com muita força, e o interior fica meio que de lado, de espectador nisso. Quando eu peguei o regimento interno, que eu olhei a distribuição dos delegados, eu percebi, nós estamos em situação desfavorável, porque a gente tem uma condição um pouco menor. Mas pensei também, por estar acostumado nessa questão de trabalhar em rede, em articulação, falei tanto para a Selma quanto para a Laísa, vocês vão ter que se articular, a gente vai ter que mudar esse quadro. Né? É claro que a gente não vai mudar isso sozinho, porque a gente depende de agregar outros municípios menores para que a gente possa ter mais representatividade. E, de fato, a gente conseguiu resolver isso, colocando na cabeça dos colegas lá. Eu não tenho voto, né? Eu fui como convidado, mas me articulei com as pessoas que conhecia, e elas também com aquelas pessoas que já conheciam, porque já trabalham há muito tempo com assistência, conhecem as pessoas que estão nesse meio, e a gente conseguiu. Cantagalo conseguiu. Eu ainda falei, se Cantagalo não conseguir ir para Brasília discutir essa política, que a gente consiga um município do interior que possa ir, porque só ia, vamos dizer, um histórico é Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, e os municípios do interior ficam sem representatividade, né? Não tem voz lá em Brasília. Vocês fizeram o trabalho da formiguinha. Exatamente. Né? E aí a gente conseguiu, pela primeira vez, que Cantagalo participasse da Conferência Nacional com esse tema que foi pré-estabelecido, indo a Brasília representar os municípios do interior. Então ficou Teresópolis, Cantagalo, Petrópolis, Cantagalo e São José do Rio Preto, com a participação institucional, né? As prefeituras, as secretarias de assistência social desses municípios farão representar com seus delegados na Conferência Nacional em Brasília, onde o debate, eu creio, vai ser mais quente do que no Rio, porque no Rio não foi fácil. Já foi quente. Já foi quente. E assim, eu penso que, se a gente, como eu disse aqui no início, se a gente não colocar
A assistência social, no seu devido contexto, na sua devida valorização, ninguém vai colocar, porque é muito importante tudo que foi dito aqui hoje, só que todo mundo fala, todo mundo quer que seja feito, mas a pessoa não te dá os meios para que você faça. Te dá a responsabilidade, faz, tem que fazer, ou de forma... Te joga batata quente... Mas e como é que eu vou custear isso? Em um momento em que o recurso próprio é tão concorrido com diversas secretarias. E aí os cortes saem da onde? Da onde o recurso é menor, né? Eu já tenho um orçamento limitado na assistência e eu ainda vou me cortar o pouco que eu tenho. E se eu não trago recurso de fora, eu não consigo só com o próprio fazer aquilo que é a minha necessidade. Ou então eu sempre vou fazer aquém daquilo que eu necessito fazer. E a demanda só aumenta, a gente falou disso aqui. A gente tinha uma demanda reprimida, ainda temos demanda reprimida de habitação, de outros atendimentos, que a gente vem tentando, com poucos recursos, resolver. Então, a conferência vai ser, foi no Estado e vai ser em Brasília. Esse ano ainda? Esse ano ainda, agora no início de dezembro, para que a gente possa, para o ano que vem, garantir esse direito, né? Nós temos direito a esse custo, a esse custeio. A gente tem a obrigação de fazer, mas ele tem direito de receber o recurso para fazer. Não pode ficar exclusivamente isso nas costas do município. A gente não dá conta, a gente faz o que é possível. E a gente pode fazer mais, porque temos profissionais que podem fazer. Né? Só que a gente tem que ter recurso para fazer, senão a população vai sempre ter aquela necessidade e você não consegue acompanhar a evolução da necessidade dela. Teve um programa atrás, quando o Guga veio, né? O Bruno vai lembrar disso, não sei se foi o último programa, e foi tocado esse assunto, né, de construção de casa. E ele disse que se sentia muito, né, assim, desanimado, porque não estava conseguindo recursos para isso. Comparando... Quando ele fez, eu acho que o Guga foi o prefeito que mais casas, né, fez na história. Fez na história com recursos próprios. Me então, parece que foram mais de 200 casas nos 8 anos. Então, né? quer dizer... 218 casas. Então, você sente que ele está muito preocupado com essa situação de não frustrante. poder conseguir. Frustrado é a palavra. É frustrante. Frustrado é a palavra. Porque a gente vive isso. Tem uma pergunta aqui que a gente vai responder ao final, e a gente tem uma dificuldade muito grande, mas a dificuldade é de investimento. Aí você tem que fazer uma escolha. Qual escolha eu faço? Eu faço o atendimento de todos esses programas que a gente falou aqui, ou eu faço só casa? Eu não tenho recurso para os dois. Todos os programas são muito importantes. Sim, né? Eu posso te garantir, é planejamento nosso, não só da Secretaria de Assistência Social, mas do governo, que ano que vem a gente vai retomar o programa de habitação. Mesmo que de forma tímida, mas a gente vai retomar. A gente já tem projetos para isso. Mas só que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Eu falo com as meninas, vamos devagar. A gente não pode perder o compasso, porque se perder o compasso, não tem mais jeito, a gente vai tropeçar e vai cair. Então a gente vai ter que cortar aquilo cortar aquilo que a gente está fazendo. Eu não abro mão de manter o que eu estou fazendo. Eu falo para elas, se tiver que frear alguma coisa, eu vou frear, mas o que está sendo feito vai continuar sendo feito. Se eu não puder alcançar algo maior, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Até porque, né, Braz, assim, a expectativa que você tem, você falou agora, é que o ano que vem comece essa política de habitação, vai melhorar. Agora, esses trabalhos aqui, que você citou agora, ele eleva a autoestima das pessoas, né, que estão aprendendo uma profissão, né, seja praticando um esporte, dali pode sair um atleta, Sim, você, né, um músico, enfim. Então, é muito importante também esse projeto, para quando a pessoa também tiver o seu lar, né, ela socialmente ela já está enquadrada para estar ali, né? Porque às vezes você vai dar uma habitação e também ela está meio que, né, não consegue caminhar com as próprias vai pernas, resolver, né? claro, né, ter uma casa vai resolver muito, mas não vai dar aquela sequência, né? Então, André, fechando essa questão da conferência, ficou dessa forma. A gente conseguiu institucionalmente representatividade para ir a Brasília discutir e pleitear aquilo que é direito dos municípios de interior, para que a gente possa ter um horizonte melhor para 2018. Então, eu quero que a Thais fale um pouquinho sobre os conselhos que a gente tem dentro da secretaria, porque a gente está com o horário apertado, ainda quero responder essa pergunta e fazer alguns agradecimentos aqui. Fala dos conselhos, então. Em relação aos conselhos, é importante colocar que todas as ações, né, que a gente colocou aqui, que a assistência social ela realiza,
elas são discutidas, analisadas, fiscalizadas, pré-aprovadas e pós-aprovadas pelos conselhos, né? De assistência social, conselho da criança e do adolescente, a gente tem conselho de habitação, a gente tem conselho do deficiente. Então, são reuniões regulares, onde tudo que perpassa, né, na assistência social é discutido, e esses conselhos não é formado só pela prefeitura, é paritário, né? Prefeitura e sociedade civil. Então, a gente é fiscalizado e é acompanhado também pelos conselhos de assistência social e os conselhos de direito, né, no geral. Tá certo. Bem, deixa eu só fazer essa pergunta aí, Braz. É a Rosilene, né, que perguntou, querendo saber como ficam as casas do bairro São Pedro, né? Disse que tem 4 filhos. Vou responder em 2 partes. Vou falar mais da parte financeira para ela e a Thaís vai falar da técnica. Bom, a questão do São Pedro, são várias residências que tem lá, as residências são de propriedade do município, eles têm a cessão de uso por um determinado tempo, e hoje a gente tem uma insuficiência de casas, e a gente tem algumas prioridades para atender. A gente não, como eu falei aqui, a gente não consegue atender todo mundo, então a gente estabeleceu prioridades, e a Thaís vai dizer de que forma essas pessoas são atendidas. Então, hoje, as famílias, né, que a gente prioriza para atendimento de casa no São Pedro e nos outros condomínios habitacionais de Cantagalo, são aquelas que estão no aluguel social, porque elas já perderam a casa, estão necessitando de nova residência, e aí toda vez que surge uma casa, são essas pessoas que são alocadas. A gente entende que a Rosilene e tantas outras famílias, né, necessitam de habitação. A gente, enquanto isso, vai trabalhando, né, com outros atendimentos. A porta da Secretaria de Assistência Social está aberta, né, para a gente estar sempre trabalhando com essas pessoas, mas em relação à habitação a gente tem sim essa prioridade, porque são pessoas que já perderam a casa, tinham sua casa própria, perderam, então a gente dá prioridade para estar entrando. Com certeza. Bem, já queria me despedir, está faltando 1 minuto, né? Me Então, despedir aqui da Laisa, né? Que é chefe de serviço, né? Laisa, obrigado aí por você ter vindo, né? E boa sorte lá em Brasília, que eu acho que você que vai, né? Isso. Boa sorte lá, que você brigue bastante aí, não só para o Cantagalo, mas pela nossa região. Tá, pode né? deixar. Pelo Braz falou aqui, você entrou na guerra lá e conseguiu, né? É isso aí. Então, boa sorte para você lá. Boa tarde. Tá, tudo de bom. Bem, Thaís, obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade de a gente, né, estar colocando um pouquinho do nosso trabalho. Isso, e volte mais vezes, tá bom? Braz, meu amigo. André, agradecer a oportunidade, dizer que a gente está sempre à disposição de todo mundo para atender na Secretaria, dizer que a gente tem orgulho de estar à frente desse trabalho, porque é um trabalho muito importante. Eu falo para as meninas, as pessoas têm que saber o que acontece aqui dentro, porque não é fácil, viver isso não é fácil. Você tem muitas coisas que você quer conquistar, porque a gente fez um plano de governo e a gente vai executar esse plano de governo, cara, pode ter certeza disso. E agradecer esse time, né? Eu sou só o técnico desse time. Tive a oportunidade de estar aqui dentro, não posso desperdiçar, porque entendo que é um trabalho importante, não menos importante do que eu faço na Fazenda. O prefeito me deu autonomia, me dá autonomia, e eu agradeço mais uma vez em público aqui a confiança que deposita em mim. E dizer para você que ninguém faz nada sozinho. Tanto na Fazenda eu tenho um time muito bom, quanto na assistência também tem um time muito bom. Então, tenho essa visão sistêmica, consigo enxergar e consigo tentar, pelo menos tento, fazer uma administração razoável daquilo que é de minha responsabilidade, mas sou só um técnico. Quem executa são essas meninas, são as pessoas que estão lá. Você já foi tem jogador, uma equipe né? muito grande, exatamente. Continuo jogador, porque eu ponho a mão na massa todo dia agora também. Agora você é o técnico e mas o que passou que por acontece? aquilo tudo. Né? A gente não faz nada sozinho. Eu digo para elas, eu não conheço tudo disso aqui, mas eu tenho uma visão de como funciona e a gente vai fazendo com a visão técnica que elas têm, elas vão levando, a gente vai discutindo, vai colocando a coisa para funcionar. Mas o importante é que a equipe toda, eu quero agradecer a equipe toda, não só as pessoas que estão aqui, mas toda a equipe que está lá nos CRAs, no CREAS, a todas aquelas que se envolvem, aos secretários que me ajudam. Eu dependo de outras secretarias para trabalhar, nós dependemos, principalmente saúde e educação, obras também dão um apoio muito grande para a gente. E, assim, dizer que nós estamos aqui para atender, a secretaria está de portas abertas lá. A gente não consegue fazer tudo, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente busca no dia a dia a melhoria desse atendimento.
Tá certo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom? E volte mais vezes para falar da assistência Sim, social. eu vou falar, a gente vai fazer caramba. um outro programa de assistência, foi muita coisa para um dia só. Verdade. A gente tem que falar com mais calma, a gente vai voltar aqui. Thaís agora está craque, ela vai vir comigo. E a próxima, Entendeu? a Laísa vai Sim. falar. Hoje ela veio, né? Veio observar. Já deu boa noite. Isso, né, tal. vamos trazer a tesoureira aqui para falar dos números da assistência social também, que é importante a gente discutir isso. Tá certo. A gente volta. Valeu. Bem, vamos para Brasília, Almir, saber o que está acontecendo lá em Brasília, tá certo? E a gente se fala amanhã às 8 da manhã.